Agora a gente tentar entender um pouco essa crise, né, que envolve a Petrobras, que agora os jornais têm aí relatado, né, e tem sido bastante conturbada para a gestão, né, atual do governo Dilma. E você percebe o quê? Que tudo envolve a refinaria de Passadinha, né, Passadenha, né, como você preferir aí no seu inglês, né, mais sofisticado. E aí você percebe que ali nos Estados Unidos, essa refinaria ela foi comprada no ano de 2005 por uma empresa belga chamada Astra Oil. E esses caras pagaram 42,5 milhões de dólares nessa refinaria. No ano seguinte, a Petrobras paga 50% da posse dessa refinaria, o valor de 360 milhões de dólares. Perceba, ela foi comprada um ano antes por 42,5 e por metade dela o Brasil pagou 360 milhões. Então você já vê que tem uma coisa bastante polêmica e esquisita aí. Qual era a ideia? Era o Brasil começar a invadir o mercado estadunidense. Naquela época a economia americana estava em aquecimento, a crise não tinha se iniciado. E com isso, né, o Brasil ele começaria a pegar parte do seu óleo excedente. Lembra que nesse momento o Brasil vivia uma fase de autossuficiência do petróleo. Hoje não somos mais autossuficientes, tá, pessoal? Hoje o Brasil ele tem uma demanda de consumo muito maior. Mas naquele momento o Brasil atingiu essa condição. E ele ia exportar esse excedente, refinar nos Estados Unidos e entrar no mercado americano. Gente, só para você ter uma ideia, essa entrada do Brasil, né, nos Estados Unidos, da Petrobras nos Estados Unidos, no mercado americano, foi tão agressiva e positiva no primeiro momento, que em 2007 a sexta maior empresa dos Estados Unidos era, sabe quem? A Petrobras. Na frente de gigantes, por exemplo, com a Procter & Gamble, né? Ou seja, o Brasil ele conseguiu, né, uma entrada, né, um florescimento que chamava a atenção do cenário internacional. Então, com isso, né, a proposta, né, pareceu interessante aos olhos da Petrobras, a visão de lucros mais significativos em longo prazo, né? Só que o que acontece, pessoal? Esse contrato ele foi redigido com uma série de polêmicas. Por exemplo, a Astra Oil obrigava o Brasil a pagar um rendimento mínimo de 6,9% do óleo produzido, mesmo que não houvesse lucro. Mesmo não havendo lucro, a Petrobras tinha que pagar esse valor à Astra Oil. Isso aí é bastante problemático, né? Sem lucro é difícil. E caso houvesse um desentendimento entre as partes, entre Astra Oil e Petrobras, a Petrobras seria obrigada a comprar a outra metade da empresa. Olha só esse cenário. O que aconteceu, pessoal? Você começa ali a observar que o Brasil, com o passar do tempo, aumenta a sua demanda por petróleo no mercado interno, o que diminui essa produção nos Estados Unidos. E em 2008 você vai ter o quê, meus queridos? A crise estadunidense. Na crise dos Estados Unidos, você vai ter um declínio definitivo do consumo de petróleo no país. E é claro, a refinaria de Passadinha começa a ter problemas para escoar essa produção. O choque entre Petrobras e Astra Oil começa a se intensificar, porque o Brasil estava sendo obrigado a pagar valores, mesmo não tendo um lucro elevado, né, nas transações. E isso gerou uma ruptura, um desentendimento entre as partes, que levou a Astra Oil à justiça para obrigar, lembra aquela cláusula que eu falei? A Petrobras a comprar os 50% restantes, os 50% que cabiam a essa Astra Oil. Na época, a diretoria da Petrobras achava válido pagar algo em torno de 755 milhões de dólares por essa outra metade. Pagamos 360 pela primeira metade em 2006. Em 2008, achava-se que pagar 755 era válido. Olha os indícios polêmicos aí que estão levando a essa CPI que você começa a identificar, né? Acaba que você tem uma mudança na direção da Petrobras, essa transação ela não se confirma. O que acontece? Em 2012, na justiça, a Astra Oil consegue obrigar o governo brasileiro, leia-se Petrobras, a pagar 820 milhões de dólares pela outra metade. Olha o montante. Para ter uma empresa que foi comprada em 2005 por 42 milhões, o Brasil em 2012 gastou um total de 1,18 bilhão de dólares, né? É claro que isso é um problema, né, gente? Porque você percebe que houve um faturamento excessivo, né? Aí você trabalha em cima de três hipóteses. A primeira hipótese, azar, né? O mercado teve oscilações, a crise estadunidense, ninguém esperava, e isso é, obviamente, a tese que a Petrobras defende. Ela lança na sociedade hoje que ela teve azar. Segunda possibilidade, má administração, má gestão.
né? Não houve uma análise precisa desses parâmetros do contrato mais polêmicos. E, estranhamente, recentemente a presidenta Dilma afirma que essa foi a problemática, ou seja, que houve realmente a incompetência. E, ironicamente, quem é que presidia o Ministério de Minas e Energia na época era justamente ela, né? Então você percebe que ela está assumindo, né? Ela está fazendo um meia-culpa. Terceiro, que é a via aí que vem sendo trabalhada pela CPI, a lógica de que pôde haver algum favorecimento, de que existiram elementos que ganharam dinheiro nesse superfaturamento e por baixo dos panos acabaram levando algum, né? E isso, obviamente, vai levar agora a uma série de problemas políticos, né? De discussão política. Prévia à eleição, claro que você vai ter os oportunismos sendo exaltados. Agora é o momento do governo ser fatiado pela oposição e um escândalo que pode, sem dúvida alguma, ameaçar o rumo das eleições. Tanto que, recentemente, né, semana passada, você já teve algumas indicações disso em pesquisas de intenções de votos onde a Dilma declinou. E, estranhamente, com isso, as ações da Petrobras se valorizaram, né? O mercado está dizendo que a possibilidade de declínio da Dilma nas intenções de voto pode levar as ações da Petrobras a um crescimento, já que ela mesma assumiu que participou dessa má gestão desse negócio, que foi uma atrapalhada, que agora, né, quem paga o pato é você, contribuinte, né, que sustenta, né, com seus impostos toda essa gastança de dinheiro em nome desse desenvolvimentismo mal feito que o Brasil tem desempenhado. Galera,